Alô, alô pessoal, Marcos Petri aqui, eu tô de férias e aqui onde eu estou, daqui onde eu estou gravando um vídeo para não deixar vocês sem conteúdo interessante sobre o autismo. E esse talvez um dos mais interessantes em que eu já pensei. Nessas férias me chamou muita atenção a questão dos pais e as rotinas, principalmente dos adolescentes. Por que a adolescência em si? Eu procuro explicar isso através de 4 pontos muito importantes que, se a gente olhar, a gente vai proporcionar um desenvolvimento melhor, mais sadio, com uma atitude mais compreensiva para as pessoas no espectro. Pessoal, antes de nós começarmos a conversar, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possível para que a gente chegue mais longe, a mais famílias, a mais territórios nesse mundão de meu Deus. E não esquece de deixar o gostei para o YouTube entender, deixar o teu dedo no like para o YouTube e entender que esse vídeo é importante, que ele fez a diferença no teu dia e da tua família. Já fez isso? Então vamos lá conhecer 4 pontos que eu acho super importantes, na verdade eles são fundamentais quando falamos de rotinas, desenvolvimento, compreensão e essa fase que para muitos é difícil, é custosa de se passar por ela, que é a adolescência. Uma fase onde há muitos desafios, muito pouco tempo para se dar respostas para os problemas da vida, principalmente quando se está dentro do transtorno do espectro autista. O primeiro ponto que nós temos que olhar, e aí não só para a adolescência do autista, é o olhar jurídico para a adolescência de modo geral. Por quê? Ele ressalta uma curiosidade que aqui no Brasil, segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência vai dos 12 aos 19 anos de idade. É uma fase da vida em que a gente tem expectativas bem diferentes, tem olhares bem diferentes em todo mundo, não só os autistas, mas para os neurotípicos também. E, juridicamente, estamos nos aproximando desse entendimento de alargar a fase da adolescência para que os pais, para que os professores, para que as pessoas que convivam também com adolescentes possam ter essa compreensão de que o adolescente, de modo geral, é alguém que ainda está amadurecendo, não só pelas suas experiências, mas também pelo segundo ponto que eu vou elencar aqui, que é o descompasso que existe entre os nossos hormônios e o nosso cérebro. Tanto para autistas quanto para neurotípicos, o nosso cérebro ele não está maduro, ele não está, vamos dizer, entre muitas aspas, pronto para tomar decisões de grande porte até os 21 anos de idade. Ao passo que os nossos hormônios dão um salto muito mais rápido no desenvolvimento. Então esse descompasso pode ser sentido e ele precisa ser observado, aí sim falando mais especificamente sobre o autismo, porque na adolescência o pai, a mãe, os professores também se queixam que o autista perde habilidades, que ele não quer socializar tanto, que foi uma jornada e tanto fazê-lo ter repertório social, mas ele parece esquecer de tudo que aprendeu, de tudo que caminhou, quando na verdade há um descompasso aí entre os hormônios, entre o ímpeto de descobrir um mundo novo e descobrir habilidades novas e também o cérebro, que até os 21 anos, como eu falei, não está preparado para regular as suas emoções, para inibir os impulsos, para se concentrar plenamente por muito tempo. Isso que são exigências da sociedade que ela faz sem saber dessa transformação que vai acontecendo, pelo menos lá no cérebro, até os 21 anos de idade. Claro, eu não posso eximir o meu filho de cobranças para edificar o caráter dele, mas também respeitar esse descompasso que existe antes de tentar apontar o dedo ou julgar o adolescente pelos seus fracassos ou culpar a família por não ter dado uma boa educação, né? Principalmente quando a gente fala sobre o autismo, porque o adolescente com problemas de disciplina, ele muitas vezes, quando é autista, acaba tendo triplo de fardo nos seus ombros. Olhando para esse descompasso, hormônios e o cérebro, o centro das decisões, a gente pode mitigar
esse tipo de aura em torno do adolescente autista. O terceiro ponto que é importante eu trazer para vocês, além dos hormônios e do cérebro, é isolar a questão do hormônio da testosterona. Gente, tanto em meninos quanto em meninas, a produção da testosterona é muito maior na adolescência. Então, por que eu friso esse olhar? Porque é aí que acontecem os rompantes, a coragem maior de afrontar a autoridade de vocês, pais e professores, o distanciamento, vocês querem que eles exerçam alguns comportamentos que já têm em seu vocabulário, mas parece uma regressão, eles parecem não lembrar daqueles comportamentos, quando na verdade, quando olhamos para testosterona, não é uma questão de perda de habilidade, é uma questão de comportamento, de afronta natural, de horizontalização das autoridades, porque até então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, já diz o ditado popular. Mas ali por volta dos 12 anos de idade, se antes o modelo de autoridade era do pai e da mãe, da figura de autoridade para os filhos, depois ele começa a se lateralizar, onde os filhos, naturalmente, isso coincide com a explosão da testosterona, para dar essa coragem, esse ímpeto, ele começa a querer coparticipar. Então vocês, apoios, precisam nesse terceiro ponto olhar e querer ser um modelo de ações, atitudes e caráter. O quarto ponto, que talvez seja o mais importante de observar, eu divido ele em dois momentos. O primeiro é o afastamento dos apoios. Gente, muita gente esquece de preparar o autista para um grande desafio da adolescência que passa despercebido. Os apoios dele vão mudar. Aquelas pessoas que o incentivam, que compreendem o seu jeito de ser, vão talvez sair da sua vida porque mudaram de escola, porque mudaram de cidade, porque mudaram de bairro. E aqui um parêntese. Muitos autistas, inclusive eu estive nisso na minha adolescência, levei um baque muito grande da vida nesse sentido. O autista ele se afeiçoa a pessoas muito mais novas que eles, porque tem uma rotina previsível aos cuidados dos seus pais. Então é muito comum que o autista faça amizade com bebês, com crianças mais novas, e também é comum que ele faça amizades, isso é bem o meu caso, com pessoas mais velhas, porque são pessoas que têm a rotina mais definida, que não são tão aventureiras, que conseguem limitar o número de escolhas que o autista vai ter de fazer. Esses apoios vão se afastando. No caso dos mais novos, como eu falei, eles se distanciam, eles mudam de escola, eles crescem, mudam de interesses. E no caso dos mais velhos, eles ficam cada vez mais velhos. Então o velhinho que eu gostava de conversar, talvez ano que vem eu não possa mais conversar com ele. Ele não tenha tanta energia, ele não esteja tão afim de me dar o seu tempo, isso é natural. E muita gente esquece de olhar para essa passagem do tempo, para a qual o autista precisa ser preparado. E é aí que vocês podem usar duas facetas. Uma, o irmão do autista. Se o autista tem irmão, se o filho de vocês tem irmãos, se o aluno de vocês que está entrando agora na adolescência tem irmãos, use o irmão para ter esse modelo, tanto de passagem de bastão, eu vou te dar uma sabedoria, como foi o caso aqui em casa. Meu irmão 4 anos mais velho que eu já passei por essas fases, por essas intempéries. E é muito importante que o irmão diga isso, não só para treinar modelos de atitude, mas também para limitar um pouco, já me alongando um pouquinho nesse ponto, mas assim, limitar um pouco as escolhas que o autista terá na adolescência, porque o grande desafio, por isso que eu disse que o quarto ponto é o mais importante, é que ao mudar de pertença eu tenho mais coisas para fazer. Vamos pensar que até os 10 anos de idade, 11, eu não tinha tanta autonomia, isso é natural da vida. Dali para frente eu começo a ter mais vigor físico, a questão dos hormônios que nós já falamos, um amadurecimento e também acontecem mais possibilidades de eu fazer autonomamente, sozinho. Então,
Antes eu ia onde meus pais iam. Eu tinha o traçado da minha rotina previamente planejado. Hoje, na verdade, na adolescência, né, eu começo a ter isso planejado também, mas com maior liberdade. É preciso preparar, então, o autista para esse traçado mais livre, que a partir de um certo momento, tu vais poder não só frequentar os lugares que a tua família vai, mas tu vais ter que desenvolver a iniciativa e o tino para fazer novos amigos. Muitas vezes, o que acontece, voltando um pouco à questão dos amigos, e elencando ela junto com os lugares e coisas para fazer, é que o adolescente, ele vem da infância, onde o pai e a mãe são responsáveis por escolher os amigos dos filhos. Quem está mais próximo ali da rotina, para observar os comportamentos dessas pessoas, para avaliar, queira ou não, que tipo de conhecimento traz essa pessoa para o meu filho. Para os meus alunos também, os professores acabam fazendo isso, principalmente em escolas de cidade pequena, mas quando chega ali na adolescência, o autista quer explorar outros cantos do mundo, outras coisas para fazer e, consequentemente, outros amigos. Esse é um baque, isso é um coice que o autista sente da vida. Isso foi para mim mais marcante na adolescência. Por isso, contar com o irmão, por isso contar com pessoas bem intencionadas para explicar esse distanciamento. Até hoje eu me pego pensando assim, poxa, como eu me distanciei, como eu mudei dos meus amigos quando eu comecei a entrar ali nos 15, 16 anos. Depois a gente volta a se ver, volta a criar laços, talvez mais fortes do que aqueles que nós começamos a construir lá atrás, mas sempre tem a fase de mudança, gírias, grupos, interesses, festas, tudo isso vai ser de uma certa forma cobrado, e de tantas opções que tem, resta pouco tempo para realmente fazer essas opções acontecerem. Então atenção a esse ponto. Vamos repassando. Nós demos uma olhada jurídica sobre o que é adolescência, nós fincamos um olhar sobre o desenvolvimento dos hormônios e do cérebro, que é diferente, então não cobre tanto do seu filho, do seu aluno, o papel da testosterona na impulsividade e na aparente perda de comportamentos e repertórios, e o afastamento natural dos apoios. Gente, essas 4 áreas vão ser bem supridas na vida de um adolescente, criando um clima compreensivo, se vocês, como apoios, pais, professores, terapeutas que me ouvem, condicionarem um bom scaffolding, ou seja, um andaime. Scaffolding em inglês é um andaime, é uma armação por onde a construção vai ser edificada. E a construção, entenda-se, o filho, o aluno de vocês, o paciente de vocês. Não desistam, sejam perseverantes, sejam o modelo que vocês querem para o autista adolescente. O que acontecer nessa fase da vida vai coroar o desenvolvimento. E lembra, desenvolvimento tem as suas derrotas também. Não tem só altos, tem os baixos. E para eles que nós precisamos nos preparar mais ainda e nos irmanar, nos fortalecer como apoios. Os apoios dos apoios. Então, peça apoio para a diretora da escola, peça apoio para a avó, para o vô, para o pai, para o irmão. Quanto mais que a gente chama atores sociais nesse processo, quanto mais gente nesse processo, mais compreensivo vai ser o clima, melhor vai ser a passagem, mais oportuna vai ser a passagem pela adolescência, esse período que é voraz, é incerto, traz julgamentos, mas as marcas não precisam ser tão profundas e elas podem ser de alegria. Pessoal, compartilhe esse vídeo para quem precisar dessas dicas, dessas discussões e reflexões e deixa nos comentários o que foi esse vídeo para vocês. Ajudou? Contribuiu? Vocês têm um autista adolescente em férias agora em janeiro? Isso vai ajudar vocês? Comenta que eu quero saber. Pessoal, por hoje é isso. Até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Muito obrigado pela companhia. Tchau!